Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês como dar sequência naquele projeto que nós modelamos no vídeo anterior. Vou colocar inicialmente alguns itens, alguns adornos, algumas decorações e finalizar alguns detalhezinhos de modelagem que faltou para depois nós trabalharmos toda a parte de materiais configurados pelo V-Ray. Bom, estamos aqui com o projeto, então, todo separadinho, tá? Nas camadas. E eu já deixei programado aqui, então, alguns acessórios aí pra gente posicionar, tá? Então, eu vou começar posicionando essa persiana, tá? Eu já deixei ela aqui separadinha pra facilitar, né, pessoal? Vou colocar ela aqui. Vamos abrir aqui o nosso corte para poder visualizar melhor a posição dela. Se a persiana que vocês baixaram aí tiver com dificuldade de enxergar a parte de trás, é só apertar a tecla K, que ele vai posicionar bem certinho aí tudo no seu devido lugar, tá? Olha só, ficou ok a princípio, vamos ver, tudo certo, desliga a tecla K. E vamos continuar. Pessoal, todos esses acessórios, eles já estão na etiqueta acessórios, tá? Então, eu quero inicialmente posicionar alguns adornos aqui. Tem uma plantinha por aqui assim que eu gosto muito dela. Eu sou apaixonada por pendentes. Quero posicionar aqui na prateleira de cima. Vamos deixar ela bem certinho. Isso aí. Vamos ver o que mais que a gente pode posicionar aqui. Aqui, esse aqui a gente pode colocar aqui em cima do fogão, vai ficar bem interessante. Certinho. Então, eu vou deixar ela mais pro lado de cá, que eu acho que fica mais bonitinho. Esses equipamentos aqui, esses adornos, eu vou deixar do outro lado aqui, que nós temos todo um apoio. E esse aqui também. Vamos deixar aqui. Aqui, pessoal, um detalhezinho de modelagem que eu quero fazer, tá? É trazer isso aqui pra cá, 0,05, e colocar um LEDzinho, tá? Então, modelei, vou aqui em materiais, vou pegar um material amarelo e dentro disso eu vou selecionar e vou criar um grupo. Somente isso por enquanto, tá? Depois, quando a gente for configurar a iluminação, isso aqui já vai estar bem prontinho. Vamos habilitar os móveis ali que eu havia tirado. Olha, já está com os LEDs que a gente fez na outra vez, né? Tudo certinho. Olha aqui tá invertida a face. Vamos inverter a face. Eu sou bem chata com esses detalhes, tá, pessoal? Eu gosto da modelagem perfeita. Eu não gosto que tenha dúvidas nessa modelagem. Aqui eu deixei baixado umas tomadinhas, tá? Depois a gente vai configurar as cores e tudo mais. A gente sabe que cozinha sempre é necessário. Vou botar mais uma aqui assim. Não tem problema que fique atrás ali, depois quando o cliente for usar. Isso aqui é só uma decoração, bem tranquilo. Vou utilizar algum equipamento. E eu vou deixar mais uma aqui pra cá, assim, caso ele queira utilizar algum equipamento aqui assim. Tá? Fechou. Vou copiar essas tomadas, obviamente, pro outro lado. Porque nós temos que ter ela aqui também, né, pessoal? Nesse armário. Bem importante essas tomadas aqui. Feito. Também deixei aqui um plafonzinho, né, pra gente poder posicionar ele bem no meio aqui da cozinha, que é o que normalmente as casas têm quando elas não são planejadas, né? Isso aí, tudo posicionado. E agora nós vamos começar toda a parte de materiais. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou selecionar cores sólidas, tá? Eu quero que aqui seja um amadeirado. Então, eu vou entrar aqui dentro e vou pintar. Eu sempre pinto por dentro, porque daí como são componentes, a gente consegue ter uma visibilidade. Eu vou desagrupar esse aqui
E aí sim, vou o grupo 2, vou colocar todos eles dentro do grupo 2, bem mais fácil da gente trabalhar, né? E aqui dentro, o que vai acontecer? Eu quero que toda a parte interna seja branco, então eu vou pegar uma cor clarinha aqui e vou pintar. Como são componentes, a gente pinta por dentro, que a gente consegue ter um resultado de todos eles juntos. Porém, a laminação dessas divisórias vai ter que ser no mesmo amadeirado da frente, tá? Pra ficar bacana. Aqui eu vou utilizar um nudezinho, mas não tem importância a cor, tá, pessoal? Só tô escolhendo cores tradicionais aqui. Aqui vai ser, esse laranja vai ser um nude, esse aqui vai ser o branco, né? O fundo. Vou laminar a frente com o mesmo material. Esse aqui vai ser o mesmo material dessa prateleira. Os ferros vai ser o mesmo material aqui dos puxadores, então já vou deixar isso prontinho. Aqui embaixo vai ser tudo nude, tá? Então eu vou pintar a caixaria e vou pintar todas as frentes com o material que é para ser o nosso nude. Vou ocultar as portinhas. A parte interna eu vou pegar o branco, o material que vai ser o nosso branco. Porém, nós temos que ter cautela nisso, tá? Eu já vou explicar isso por quê. Por exemplo, a laminação, lembrando, sempre a gente lamina com a cor da frente, mas essa divisória aqui eu preciso tornar ela única e pintar com a mesma cor da caixaria, porque ela vai aparecer, aqui vai ter um toalheiro, né? Então, lembrando que as gavetas por dentro também nós temos que pintar com o mesmo material da parte interna do móvel. Vamos voltar lá. Opa, era 1 metro só. Fechou os móveis desse lado. Desse lado vai ser tudo o nude, tá? Então, nós vamos pintar toda a caixaria, todas as portas, tudo com ele, tá? Deu uma travadinha aqui. Ó. Vamos fazer bem completinho, bem com calma, vai dar. Aqui embaixo também vai ser tudo nude, tá? Isso aí. Agora, o que nós temos que fazer? Entrar dentro desses móveis. Vou ocultar todas as portinhas para poder pintar por dentro. Detalhe, vamos pegar por dentro a cor que vai ser o branco. Ó. E essa cor aqui, inclusive o fundo aqui não foi pintado. E nós vamos aplicar nessa parte interna de tudo, tá? Ó. Ali eu não criei um componente, então acabou que não pintou de forma parelha. Eu acho que ficou um móvel sem fundo. Já vamos executar o fundo desse móvel. Olha a laminação aqui. Esse aqui nós temos que puxar para frente, né? 1 metro, só para pintar as gavetas da cor. Esse aqui também. E essa divisória também. Sempre laminada, né? Com a cor que a gente quer. 1 metro. 1 metro. O que eu percebi aqui, ó. Vou ocultar essas paredes, que esse móvel aqui ficou só com um parcial de fundo, né? Então, aqui também não pintei o fundo. O que nós vamos fazer aqui? Colocar o fundo no restante. Então, essas prateleirinhas aqui eu vou puxar 0,006 para dentro, todas elas. E vamos aplicar o fundo em todo esse móvel, né? Olha só. E não esquecer que esse aqui é o móvel 5, então esse fundo também tem que ser 5. Pronto, tudo aplicado. Essa parte aqui vai ser o amadeirado, que eu vou aplicar aqui. Nós temos que pegar uma cor aqui para inserir aqui na pedra. Essa pedra nós temos que fazer o recorte dela também, né? Eu gosto de fazer manual, tá? Tem gente que trabalha diferente, mas eu sou mais de chegar ali bem pertinho. Até porque essa cuba, ela tem uns detalhes arredondados no canto. E eu prefiro fazer dessa forma, tá? Mas tudo vai depender do projetista, enfim, do desenhista e do costume, né? Do profissional que tá trabalhando. Vamos exibir novamente aqui as paredes e estamos com todos os materiais aqui. Ainda falta, né? Deixa eu ver o que falta aqui. Vamos botar um material aqui
no rejunte, que vai ser essa parte de baixo, o contrapiso, daí vai aparecer ali, né? Vamos pintar os pisos. Vamos pintar a parede. Agora sim, não temos mais nada branco. Agora que a gente vai entrar dentro do V-Ray para começar a configurar todos esses materiais. Já estou aqui com o V-Ray aberto e vou copiar o material aqui da parede, tá? Eu gosto de trabalhar no V-Ray MTL, então eu vou utilizar ele para fazer a escolha das cores, ó. Então, quero um cinza mais clarinho, assim, para a parede, até mais clarinho. Aqui no reflexo, eu vou colocar o reflexo no máximo e o glossiness em 0,5. Aqui em bump, tá? Eu vou colocar um bitmap, que eu separei aqui na área de trabalho, esse bumpzinho aqui, tá? Porque eu quero que a parede fique com essa leve textura. E vou diminuir aqui para 0,2 para ficar bem suave essa textura, tá? Não sei se vocês conseguem visualizar aqui. Vamos colocar em um all close-up, vocês vão perceber que a parede tem uma leve texturinha, que ela não é tão lisinha, né? Então é assim que eu quero essa parede, bem suave, né? Porque as paredes pode ser até um pouquinho menos. Agora eu vou configurar o piso, então vou pegar o material do piso, vou editar, vou minimizar isso aqui e vou criar um V-Ray MTL, que é onde eu gosto de trabalhar. Aqui eu vou clicar em Color Correction, Bitmap e vou escolher essa textura aqui, que é o piso que tem no apartamento. Então eu vou voltar. Só que esse piso aqui tá muito marcado, tá? Não é assim que eu quero o resultado dele. Primeira coisa que nós vamos fazer é aqui em Color Correction, a gente vai diminuir o contraste, que eu quero um contraste mais suave, e vou aumentar o brilho. Eu quero um piso mais branquinho, mas com contraste mais discreto, né? Então deu uma diferença bem legal aqui. E o que nós vamos fazer? Nós temos aqui dentro desse piso, cada peça um componente, tá? Só que pra gente dar uma continuidade nele, nós vamos ter que separar tudo isso. Então, nós vamos selecionar e vamos desassociar. A gente só criou para fins de criação facilitar. E aí, aqui na hora de editar, a gente vai colocar o tamanho que a gente achar mais adequado. Como a gente desagrupou esses componentes, vocês podem ver que as peças nenhuma são iguais à outra, né? Nós temos uma sequência aí, não fica um padrãozinho com todas elas iguais. Então, assim, ficou bem interessante, né, a proposta. A gente vai ainda adicionar um reflexo no máximo e um glossiness de 0,9, até um pouquinho menos, que era um piso mais acetinado, não tão polido. Vou colocar aqui em flor para vocês verem como vai ficar o efeito desse piso, né? Agora nós vamos pegar o rejunte, né? O rejunte é assim, por mais que ele seja mais branquinho, ele tem que aparecer. Então, para ele aparecer, eu gosto de colocar mais um cinzinha, tá? Mais escurinho, para ele aparecer no projeto. Reflexo no máximo, glossiness em 0,5, que ele é um rejunte um pouco mais fosco, né? Para aparecer ali. E tá ok esses materiais. Agora a gente vai configurar esse nude, né? Então, eu vou entrar aqui nele. Vou selecionar a cor que eu quero, que é mais ou menos por aqui assim. Pessoal, eu não gosto de pegar do Google as cores, tá? Eu gosto mais de fazer a olho, conforme eu vou vendo nos catálogos, enfim. Reflexo no máximo, glossiness em 0,6, fica bem ok para esse material. O branco, nós vamos editar, então, nós vamos colocar ele bem branquinho aqui assim. Reflexo e glossiness 0,6, tudo. Até, inclusive, pessoal, um erro, tá? Vamos voltar aqui. Lembrando que eu gosto de trabalhar no V-Ray MTL, eu acho que o efeito dele fica mais interessante. Então, eu vou copiar essa cor e vou dar um paste aqui. Reflexo, 0,5. Também. Tô ajustando aqui, pessoal, pro V-Ray MTL, que é onde eu gosto mais de trabalhar. E agora nós vamos configurar o amadeirado. Então, eu vou editar aqui no V-Ray, vou deletar esse V-Ray aqui e vou criar um V-Ray MTL, né? Vou entrar aqui em Color Correction, Bitmap e vou selecionar a textura que eu já deixei separada para isso. Aqui no reflexo eu vou copiar a própria textura. Como eu coloquei ela dentro do Color Correction, eu vou tirar a saturação para poder aumentar o brilho. Assim, o que vai acontecer? A textura, como ela é uma amadeirada, ela não vai ficar tão parelha. Ela vai ficar
onde tá branco mais reflexível e onde tá mais escurinho vai ficar um pouco menos de reflexo. E aí eu copio aqui pro Glossiness para dar esse efeito. Olha ali que interessante que fica. Se eu achar que ainda tá muito brilhoso, eu posso vir aqui reduzir um pouco o brilho aqui no Glossiness, olha só. E essa mesma textura aqui, eu vou copiar e vou largar ela lá no Bump para ter um certo relevo, mas ficou muito forte, então vou colocar em ponto 1. Bem discretinho, tá? A textura já ficou certa aqui, né? A gente conseguiu já deixar a textura na vertical. Vamos ver se não tem, se aumentando um pouquinho, não, ó, fica muito marcada. Acho que tava 0,5, acho que assim fica mais interessante. Até vou fazer um ajuste aqui nessa textura que eu não quero que fique aquela marcação ali. Eu vou puxar ela, deixa eu só ver como. Aqui, ó, vou puxar ela aqui porque eu não quero que fique aquela marcação de linha, né? A mesma textura que eu vou copiar ela, vou largar aqui dentro. Isso aí. Ficou ótimo, vamos ver se a parte de baixo tá na horizontal. Tudo certo, então, perfeito. Aqui, olha aqui o que aconteceu aqui, então. Deixa eu tirar essa tela. Nós temos que sempre ajeitar as texturas, lembrando que as fitas de borda não ficam dessa forma. Então, nós temos que sempre rotacionar. Eu utilizo um plugin para fazer isso. E aí, acaba que fica tudo bem certinho, eu gosto bastante do resultado. A mesma coisa vai acontecer aqui. Deixa eu trocar o meu corte pro lado para poder mostrar para vocês essa textura. Olha aqui. Isso aqui não pode ficar assim, tá? Então, nós vamos fazer o corte ali da chapa em 45 graus. E aqui do lado a mesma coisa. Para poder rotacionar essa textura. Então, vou rotacionar uma delas. E nas outras é só copiar e aplicar, que fica bem bonitinho o resultado, tá? Aqui eu também vou puxar para fora uns 2 centímetros, até um pouquinho menos, 0,08, para dar esse acabamento bacana aqui, ó, tá? Gostei muito do resultado. Nós configuramos, então, a maioria dos materiais. A gente não configurou o forro, né? Até porque o forro não tá habilitado. Etiquetas, vamos habilitar o forro, olha só. Não tem material nenhum aqui, então eu vou selecionar um material qualquer aqui, que eu não tenho utilizado ainda, né, um verdinho. E vou vir aqui no V-Ray e vou fazer edição. Lembrando que eu gosto, vou deixar bem branquinho. E esse forro eu não vou colocar aquela textura, né, porque o forro eu quero que seja mais lisinho. Isso aí. Agora nós temos que configurar, vamos reexibir aqui os materiais. Configurar a pedra. Então, eu quero que essa pedra tenha um efeito de um quartzito, Mont Blanc, alguma coisa assim, com uma textura um pouco diferenciada. Então, eu vou escolher a textura que eu quero. Já deixei separada ela aqui. Eu sempre coloco o Color Correction antes, porque eu posso deixar essa textura um pouco mais branquinha, né, pessoal? Olha só como ela fica interessante, mais clarinha. Aqui no reflexo tá ok, um pouquinho mais polida, né? E aqui temos que ajustar ainda o tamanho dela, que eu tô achando muito pequenininha as marcas, elas acabam se repetindo. Deixa eu só desabilitar o forro aqui, senão a gente não vai conseguir enxergar. Elas se repetem muitas vezes aqui, aqui, aqui. Então, eu ajustando o tamanho dessa textura, a gente consegue ter um acabamento bem legal. Vamos para outro detalhe, então. As tomadas. Eu quero tomadas brancas nessa cozinha. Então, vou colocar aqui no branco, vou deixar mais reflexivo. Olha, tem um bump aqui, eu vou deletar. A princípio, acho que é isso aí, um pouquinho mais de reflexo, tá? Não tá uma textura meio... Mas tá bom assim, pra tomada que não é um foco aqui, tá tranquilo. Aqui também eu tenho que configurar um alumíniozinho mais reflexivo. Então, eu vou selecionar um material qualquer aqui, vou pintar essa parte da cortina e vou editar, né? Ó o barulho! E vou editar, então, colocando um branquinho. Deu uma travadinha aqui. Sempre eu gosto aqui no V-Ray. Então, um branquinho e bastante reflexo, porque ele vai ser um alumíniozinho, né? Então, não preciso reduzir aqui no Glossiness. Na sequência, vamos configurar o material da cortina. O material da cortina é bem complicadinho, mas eu vou explicar tudo pra vocês, tá? Eu vou criar aqui um material genérico e vou renomear 00 Cortina.
Eu vou vir aqui, eu vou fazer bem certinho o passo a passo que eu sempre faço. Vocês podem decorar, anotar, mas é uma configuração bem pessoal. Então, primeiro eu coloco um Dirt, que vai fazer as marcações internas. Coloco um Fall Off, coloco um Color Correction e coloco um Bitmap. E aí eu pego a textura que eu quero. Perfeito. Essa textura aqui eu copio e coloco aqui de uma forma um pouco mais branquinha, mais clarinha. Para as partes que tiver mais luz, ela fica mais assim, as partes que tiver menos luz, ela fica assim. Só que algumas cortinas, principalmente artesanais, elas vão ter o efeito aqui no meio, né, pessoal? Que é a parte que fica interna ali da cortina. Então, eu vou aplicar a mesma textura aqui, só que ao invés de brilhar ela, eu vou escurecer um pouco mais ela para dar esse efeito. Da mesma forma, eu vou pôr no bump para ficar uma texturinha nela, mas um pouco mais discreta, ponto 3. Esse é o nosso material de cortina, só que agora a gente quer que passe luz nela. Então, eu vou aqui adicionar um material two-sided e nesse material two-sided eu vou pôr a cortina as 2 vezes. E aí é bem simples, ó. 00 cortina TS, eu vou pegar esse material e vou aplicar aqui. Lembrando, inverte as faces sempre dos 2 lados, tá? Isso aí. Ah, mas eu quero visualizar, então a gente tem que vir aqui. Deixa eu ver se eu consigo visualizar a textura. Deixa eu entrar aqui na minha cortina. Então aqui, pessoal, já ficou pronta a cortina. Agora vamos configurar outros detalhes, né? Esse material aqui nós temos que pôr já tá com reflexo legal, então tá ok. O inox já está legal também, podemos manter. A torneira também já está bacana. Vamos ver se aqui também já tá bom, já tem bastante reflexo, já tá ok. Normalmente isso aqui, pessoal, a gente tem blocos que a gente já mantém configurados, então aqui vou colocar mais um reflexo aqui no bule, né? Pra ficar bacaninha. Vamos ver esse aqui, como é que tá a situação dele. Tá legal também. Esses acessórios aqui também tá interessante já. Tá um pouquinho mais de reflexo aqui nessas tampinhas. Bom, vamos configurar a planta agora. Então, vou pegar essa planta aqui. E a única coisa que a gente vai ter que ter nela é um reflexo e um pouquinho de gloss. Mas vou deixar ela bem basiquinha, tá? Não vou fazer muitas configurações específicas nela. Vamos ver como é que tá esses potinhos aqui. Vamos botar um pouquinho mais de reflexo, menos glossiness. Aqui tem uma plantinha com diffuse também. Vamos adicionar um reflexo nela. Diminuir um pouquinho aqui o brilho. Aqui nós temos um potinho de concreto que tá ok, dá pra manter. Vamos ver se esse pote aqui também tá configurado. Tá ok. Vamos manter assim. Vamos ver as configurações do forno, né? Forno também tem que ter um reflexo. Tirar um glossiness aqui um pouquinho. Vamos ver o vidro, como é que tá esse vidro aqui. Vamos pôr um reflexo também. Aqui também tem o cinzinha do forno. Vamos deixar um pouquinho mais brilhosinho. Só que tem que ser aqui no Ray. Fiz errado aqui, pessoal. Vamos ver esse aqui de novo. Vou fazer novamente, porque eu gosto de fazer do meu jeito, né? Então, posso até deletar esse aqui. Essa pecinha aqui também vamos configurar. Deixa eu ver se esse aqui... Vou fazer de novo, porque não ficou como eu queria. Isso aí. E agora o micro-ondas, vamos ver como ele tá. As configurações dele. Ó, tá interessante já. Vamos ter que ver como que isso vai ficar, né? Depois de pronto, depois de renderizado. A geladeira.
Ó, a geladeira não tá nada legal, essa geladeira. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse material, vou selecionar os objetos da cena e vou copiar os UVs dela, né? Para não perder. Eu vou adicionar o Ray. Vou copiar essa textura aqui, né? E vou colocar aqui. Agora já dá para carregar os UVs de volta. Vou colocar o reflexo e vou tirar o Fresnel. Vou habilitar aqui um pouco mais de metal nela. Quero ela mais assim, né? E vou copiar isso aqui lá pro bump, depois a gente vê como é que fica isso, bem suavezinha, né? E essa parte aqui eu vou só criar aqui um material um pouco mais reflexivo, mais assim. E a princípio tá ok. Todos os materiais acredito que estejam configurados, se faltar algum a gente vai ver depois e vamos para a parte de iluminação agora. Bom, a primeira coisa que eu costumo fazer é entrar aqui nesses perfis que a gente criou e adicionar uma mesh nela, tá? Uma mesh em todas elas. Vou pegar, vou colocar mesh e esse aqui também. As três já estão tudo certo. Esse aqui é um bloco que eu já trago sempre configurado para cá, então não vou mexer nele. E aqui na parte externa eu vou criar um retângulo de luz e vou virar esse componente, tá? Depois a gente vai configurar ele também. Vamos criar uma luz entrando por aqui, apesar de que não vai aparecer na cena. Vamos criar um retângulo de novo aqui mesmo. Isso aqui não vai aparecer na cena, mas a gente vai fazer uma entrada de luz bem legal para essa parte. Por que essa cozinha aqui não é em U? Isso tudo é uma questão projetual, tá? Solicitações do cliente, enfim, a gente organiza conforme o cliente quer, conforme o cliente gosta, sempre dando a nossa opinião profissional em alguns detalhes, mas ali a cliente futuramente quer abrir uma porta, enfim. Eu vou criar uma cena, tá? Para nós, eu vou criar esse corte. Vou trazer ele um pouquinho para cá, dessa forma. E vou fazer um ângulo mais ou menos assim para essa cozinha. Então, vou entrar aqui no V-Ray. Vou marcar o Render Output e vou colocar bem quadradinho. Mas a minha cena tá muito aberta, então eu altero a quantidade de graus de visualização. E essa linha aqui tá marcando bem o que vai aparecer na nossa cena. Então, vamos configurar bem certinho. Tô achando que esse formato aqui não vai ficar legal. Vou mudar pro Portrait, que eu acho que vai ficar mais interessante pro projeto. Aqui é uma cena bem interessante, tá? Bem perspectivada. Eu venho aqui em câmera e perspectivas de 2 pontos. Como eu não quero que apareça no meu projeto esse corte, eu desabilito ele e vou criar minha cena. Bom, agora a gente vem aqui nas configurações, tá? A gente vai desabilitar o Progressive, vai aumentar a qualidade dessa imagem. Até, na verdade, sabe o que a gente pode fazer? Vamos deixar assim, por enquanto, em 500, porque eu quero ver como é que tá ficando o resultado disso tudo. O corte, esse aqui que a gente tá usando, a gente vai desabilitar o Effect Light e habilitar o Camera Race Only para ficar bem, para não entrar a luz do corte, né, daquele corte que a gente fez e ter somente a luz natural que nós temos aqui no projeto. Eu vou colocar renderizar só para vocês terem uma ideia assim do que tá acontecendo por enquanto aqui. Vocês vão ver que esse ambiente tá muito escuro, não tá legal, né? Porque a gente também não configurou a iluminação dele. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou mexer na iluminação, nas luzes. Então, as minhas meshes eu vou colocar todas 300 e os retângulos 400. Todas as meshes eu vou deixar com a tonalidade de cor mais amarela. Vamos renderizar só para ver a diferença disso. Dessas pequenas alterações aí. Olha, já deu uma clareada bem legal para a cena, tá? Inclusive, esses retângulos que eu criei aqui, eu quero que eles fiquem invisíveis, mas que eles emitam uma luz. Então, já tá certo aqui. Deixa eu ver se aqui está invisível também.
Tá ok a princípio. Vocês estão vendo que tá tendo uma entrada bem bacana de luz aqui na pia, tá bem interessante. Mas a gente vai dar uma forçada aqui na exposição. Olha só. E vamos, como aqui vai dar muito estouro de luz aqui nessa janela, a gente vai diminuir no highlight. Olha que interessante já tá ficando. Mas eu acho que esse projeto ainda vai ficar melhor um pouco mais vertical, né? Aparecendo um pouquinho mais a parte de baixo ali da máquina. Então, eu vou criar a Picture não vai ficar bom. Vai ter que ser um custom, né? Em que a gente vai deixar mais ou menos um aqui numa proporção. Deixa eu ver se o 2 fica muito comprido, né? 1,5, 1,5. Vamos dar uma olhada como é que tá essa proporção aqui. Olha como ficou mais interessante agora. A gente ainda tem que configurar os materiais dessa máquina, né? Que acabou faltando. E já tô gostando muito do resultado, né, pessoal? Olha o efeito que nós temos já. Podemos até diminuir um pouquinho mais a exposição. Dá para aumentar um pouquinho mais o contraste aqui. Eu acho que assim, ó, a gente tem que iluminar um pouco mais a cena de forma mais natural, sem forçar tanto aqui na exposição. Então, o que eu vou fazer para aumentar isso? Primeiramente, eu vou ver o sol, como é que tá a situação das minhas retangulares e do meu sol, né? Sabe o que eu vou fazer melhor de diferente aqui? Eu vou tentar elevar um pouco essa cortina, fazer um detalhezinho bem legal. A gente vai iluminar essa cena com uma dome light. Vamos ver como é que fica, vamos fazendo os testes, tá? Vamos ver como é que tá entrando essa luz ali pela cortina. Ó, tá legal. Vai ficar um efeito bem interessante depois que a gente configurar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma dome light em qualquer lugar da cena. Eu vou colocar um render interativo para a gente poder visualizar um pouco melhor essa parte. Ó, deletei minha Rectangular Light lá, ela não vai aparecer. E essa dome a gente vai ter que pôr um background nela, né? Vamos ver aqui na minha biblioteca de blocos o que eu tenho de HDR. Eu quero algo mais dia, assim, sabe? Gosto dessa aqui bastante. Vamos ver o que vai acontecer ali. Acho que a gente tem que posicionar um pouquinho mais assim a cena. Vamos ver como é que fica, né? É tudo testes no V-Ray, é muito teste. Eu até acho que tava mais interessante antes. Ó, pegou mais a background lá, mas não tá legal. Pessoal, dei uma paradinha aqui porque eu resolvi criar um background diferente. Então, eu criei aqui um cenário, tá? Pro meu fundo. Criei um grupo, apliquei uma textura e posicionei ela da melhor forma possível, que eu achei mais interessante aqui pra cena, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Só que agora eu preciso colocar nessa textura aqui um material emissivo, para que ela emita uma luz, né? Então, eu vou vir aqui e vou adicionar Antes de adicionar o emissivo, eu vou copiar o background, né? Eu vou salvar a posição que eu fiz antes de criar o emissivo, porque agora nós vamos ter que, então, colocar essa textura, vou copiar ela aqui e colocar ela aqui no emissivo, né? Para que ela emita uma certa luz. E agora sim a gente vai ajustar, carregar a textura de volta na posição que nós achamos mais adequada. Então, agora essa textura vai emitir uma luz, então vai ficar um efeito bem interessante ali na janela. Olha só. Só que eu ainda acho que essa textura ela tinha que ficar mais céu e menos, né, menos... Deixa eu editar aqui, ó. Eu quero mais céu nessa textura. Vamos baixar aqui. Eu acho que fica melhor.
E aqui nessa textura nós ainda vamos dar um pouquinho mais de brilho pra ela, porque eu não gosto dessa textura muito azulada, sabe? Eu quero algo mais branquinho pra ela. Então, nós vamos editar aqui mesmo no emissivo. Vou trazer um pouco mais de brilho. Deixar um céuzinho um pouco mais discretinho, né? Fica bem bacana. Sabe que eu não tô gostando muito dessa textura, não. Eu queria algo bem mais clarinho. Vamos ver esse outro. Aqui, ó, fechou. Exatamente isso aqui. Bem mais interessante. Vamos achar a posição ideal aqui pra ela. Deixar só um solzinho entrando. E tá bom. Já pensou morar num lugar assim? Isso aí, olha a delicadeza dessa cena, né? Vamos posicionar ela novamente. Mas eu ainda acho que ela tá muito, muito escura. Então, nós temos que iluminar mais. Aqui a qualidade ainda tá ruim, obviamente. Então, nós vamos vir aqui. Vamos ver como que eu vou iluminar um pouco mais essa cena. Vou mudar para 500, então, a iluminação interna. Aqui, ó, esse aqui que tava errado, ó, agora vai iluminar. Vamos voltar para 400 aqui. Achei, tinha uma lâmpada ali que tava sem iluminação. Agora sim a gente pode baixar aqui na exposição um pouquinho, né? Dá para até aumentar o highlight, que agora bem tranquila essa entrada de luz por ali. Um pouquinho mais de contraste. A princípio é isso aí, então, pessoal. Vamos finalizar os ajustes para ter um render de qualidade, né? Algumas coisas que faltaram, que eu comentei com vocês. Então, faltou essa máquina, nós não configuramos a textura dela, que é o que nós vamos configurar agora. Vou até pausar o render aqui, porque não tem necessidade, né? Vai acabar travando, deixando mais lento. Vamos trabalhar essa textura da máquina. Coloca um reflexo. Ó, não gosto de trabalhar aqui, né? Então, vamos de novo. Coloca um reflexo. Podemos colocar um metal. Desabilita o Fresnel. Dá pra deixar um pouquinho mais... Dá pra deixar aqui assim, tá bem bacana, a textura já melhorou, né, com relação ao que tava antes. Esse aqui a gente vai pôr um reflexo, vai tirar um pouquinho o brilho, né. Já vai dando um efeito bem diferente aqui, ó. Esse aqui já tá configurado, podemos deixar. Acredito que aí já vai tá bem legal. Vamos ver como é que ficou essa cena. Até vou trazer esse vasinho aqui um pouquinho mais pra cá, pra dar pra aparecer um pouquinho assim na cena. Vou copiar esse material aqui do vaso para esse vaso. Isso aí. Vamos ver como é que tá ficando. É isso aí então, pessoal. Eu vou deixar renderizar aqui e na sequência mostro para vocês então o resultado da cena. Não gostei desse vasinho aqui. Ele deu um efeito muito... Não sei, parece que não é o ideal. Eu vou copiar então esse outro bloco novamente. Esse aqui eu uso bastante, esse bloquinho, eu gosto dele. E vou copiar ele pra cá também, porque não vai aparecer nas mesmas cenas, né? Vamos ver como é que fica. Trazer um pouquinho mais pra cá, quero ele mais de cantinho. E vou pôr renderizar e vamos aguardar o resultado. Bom, para renderizar, então, eu vou desligar aqui o progressivo, já está desligado. Vou aumentar a qualidade dessa imagem.
Vou diminuir o noise aqui. No Global Illuminate eu vou colocar Irradiance Map, que fica melhor o acabamento. Aqui eu vou colocar 1100 e o denoiser tá ativado. Aqui dá pra pôr 0,05, fazer um pouquinho mais forçado, vai demorar um pouquinho mais o render, mas vai ficar bem legal o resultado, tá? Eu vou colocar renderizar e enquanto renderiza eu vou configurar outra cena junto com vocês. Eu vou fixar o render, né, pra não perder esse efeito aqui. E vou virar aqui pro outro lado, que eu quero pegar uma cena aqui, né, desse ângulo. Então, esse... mais ou menos isso aqui, até dá pra virar um pouquinho mais, entrar um pouquinho mais aqui. Tá bom assim, né? Acredito que esteja bacana. Vamos... depois, qualquer coisa, a gente cria outra cena, a gente vai analisando aí, ó. Eu vou salvar essa... vou salvar essa cena. Essa aqui, então, é a cena 1. Essa aqui é a cena 2. Mas essa cena 2 eu ainda não tô bem contente com ela. De repente, um corte aqui vai fazer com que a gente consiga uma posição um pouquinho melhor para essa cena, né? Até eu acho que essa cena ficaria melhor, um pouquinho mais quadradinha, né? Mas vamos deixar assim por enquanto. Eu vou atualizar porque eu gostei mais assim. Só que tem que lembrar que a gente tem que fazer o ajuste lá no corte, né? Para ele continuar entrando a luz. E vamos aguardar o resultado. Esse então foi o resultado das nossas 2 aulas de modelagem no SketchUp e materiais e iluminação do V-Ray. Espero que vocês tenham gostado e lembrando que cada projeto é único e depende muito da criatividade do profissional, do ambiente existente, da essência do programa de necessidades do cliente e cada pessoa pode criar do jeito que mais gostar. Esse aqui é apenas um exemplo de como eu faço os meus projetos aqui no escritório. Um abraço e tchau, tchau!